Naturalmente que o nosso desejo era poder ter tempo suficiente para desenvolver toda esta disciplina, mas como os irmãos já perceberam, chegou o momento que temos que correr e efetivamente estávamos no quarto ponto, isto é, aprender e aplicar a mordomia devocional. E ficámos ali exatamente naquela máxima que é o maior textuário, o melhor textuário para nos responsabilizar à mordomia devocional. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pois bem, meus amados irmãos, vamos olhar a primeira regra bíblica desta mordomia, digamos assim. Primeira regra bíblica desta mordomia. A primeira regra para a mordomia do tempo com Deus é tão antiga como a humanidade. Gênesis 2:3, não vamos ler, eu cito: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Eu quero dizer que o termo santificar, no original, significa exatamente isto: separar para si. E tenho que correr, os irmãos me perdoem, mas tem que ser assim. Este princípio era de tal ordem importante que no seu posterior abandono, quando o povo abandonou esta regra áurea, Deus impôs por lei, porque Deus logo no princípio separou um tempo para ele. Aquele tempo era santificado ao Senhor. E como o povo não respeitou, na lei Deus veio ordenar que, portanto, o dia de sábado, o dia consagrado ao Senhor, segundo a antiga dispensação, não vamos falar disso agora, mas tinha que ser de tal maneira respeitado que o programa da vida das pessoas não podia estender-se, porque precisavam de estar com Deus. Curiosamente, desde o princípio, Deus exigiu mais do nosso tempo do que do nosso dinheiro. Mais do nosso tempo do que do nosso dinheiro. Relativamente à nossa contribuição, a palavra do Senhor é muito clara: o dízimo. E sem prejuízo nenhum para nós, porque o dizimista tem a bênção de Deus e sabe isso. Mas o dízimo é 1 de cada 10. Relativamente ao tempo, 1 em cada 7. O que significa 14,3%, não 10%, mas 14,3% do tempo da semana, Deus o santificou para ele. Não quer dizer que tenhamos que fazer isto seguido, mas significa que nós precisamos. Estou exatamente a valorizar a importância de termos tempo com Deus. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra de Deus, tempo de assistir ao culto, tempo de participar em atividades, tempo voltado para as coisas espirituais, na sua multiplicidade. Mas precisamos de ter, louvado seja o Senhor. Portanto, valeria a pena sobre esta questão fazer uma reflexão muito profunda para eu ver se estou exatamente a ser fiel também no aspecto devocional para com Deus. Se estou a cumprir o objetivo. A mordomia devocional numa administração interessante, e dou isto também baseado na pessoa, na ação de nosso Senhor Jesus Cristo. A mordomia devocional numa administração interessante. A administração da mordomia do tempo dedicado à oração. Jesus, no Getsemane, deu-nos 3 princípios basilares no que concerne à nossa metodologia de oração. Primeiro, o princípio da oração congregacional. É muito importante. Os irmãos reparem lá em Mateus 26, nós não vamos ler o texto para não gastarmos, nunca perdemos o tempo quando lemos a palavra de Deus, mas para não gastarmos este tempo que nos é tão precioso. Jesus disse aos discípulos, aos 12, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Mas atenção,
estava implícito que eles não deviam ficar sentados a olhar as aves que passavam, em que direção soprava o vento, porque Jesus tinha-os avisado da seriedade, da dificuldade daquela hora. Eles estavam avisados. Eles deviam usar também aquele tempo em oração. Eles eram aquela congregação, eram aquele grupo que o acompanhava. E ele disse: ficai aqui enquanto eu vou além orar. Eles deviam também ficar a orar, porque estava implícito. Nas horas da aflição, o crente ora. E eles eram crentes, deviam ficar a orar. Veja-se na sua aplicação prática na igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Que ambiente transcendente, que ambiente glorioso. Era a aplicação prática, a oração congregacional. Aqueles 9 discípulos que ficaram sentados deviam ter ficado a fazer o suporte da congregação. Ok? Trata-se de uma prática exemplar, saudável e fundamental na igreja. O que temos dito, que perseveravam no Atos 2, 40, versos 42 e 43. Fundamental na igreja, enquanto comunidade fiel, espiritual e consciente da sua inteira dependência de Deus. Era assim na igreja primitiva e tem que ser assim em todos os tempos, irmãos. Porque o nosso desejo deve ser estar em conformidade com a igreja primitiva. Não era perfeita, não era perfeita, mas era uma igreja exemplar. E nós desejamos este retorno à primeira igreja que nos aparece depois em Éfeso, portanto, que nos aparece no Apocalipse, capítulo 2, capítulo 2, digo bem, a igreja de Éfeso é a primeira igreja, diz que era uma igreja extraordinária, embora já perdendo um pouco o primeiro amor. Mas nós queremos voltar à igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus amados irmãos, na aplicação prática, é exatamente aqueles 9 que ficavam ali, porque 3 o acompanharam mais à frente. E já vamos passar à segunda regra. Portanto, segundo princípio, chamado o princípio da oração restrita, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Sem dúvida que aqui o conhecimento tem que ser mais específico. Na aplicação prática desta oração restrita, de grupo restrito, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. De facto, há situações na vida, como na carreira cristã, em que o companheirismo, o apoio, o estímulo são preciosos. Por vezes, é muito consolador saber que temos outros irmãos que nos estão a apoiar naquele assunto difícil que estamos a atravessar. É verdade, ficai aqui e vigiai comigo. Entretanto, é importante também lembrar, quando algum irmão ou amigo nos tiver nessa consideração de ser um confidente próximo, de ser de alguém que desabafa connosco uma situação que está em aflição, para pedir-nos que o apoie, devemos ter o cuidado de não desiludir esse irmão, esse amigo, por falta de envolvimento ou por quebra de sigilo, de privacidade, se for caso disso. Muito importante. Mas Jesus nos ensinou esta multiplicidade
de envolvimento na oração, a que nós consideramos, nesta perspectiva, que os 9 que ficaram lá sentados eram a congregação que o acompanhava. Aqueles 3 era o grupo que estava mais próximo, a quem ele revelou mais do que aos anteriores. Aos anteriores não disse muita coisa. Há coisas que se passam na nossa vida que não é para expor publicamente. Por isso, muitas vezes, irmãos, eu tenho um assunto, pedia para os irmãos orarem por um assunto, e não especificamos que é um assunto muito privado, muito pessoal, mas provavelmente temos alguém com quem partilhamos. E se puder, o seu pastor o ajudará. Louvado seja o Senhor. Para levarmos as cargas uns dos outros. E depois temos o princípio da oração individual. Ficai aqui e vigiai comigo. E distanciou-se deles e foi à frente, estar a sós com o Pai. Esta tripla metodologia. Na congregação oramos uns pelos outros. Quando sabemos da aflição de um irmão, oramos com ele. Mas há situações que só é para abrirmos o coração e a alma diante de Deus. Precisamos dessa mordomia devocional. Precisamos dessa intimidade com Deus. Meu Pai, se é possível, agora estava a sós com o Pai. Se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. Este é o momento onde nos podemos prostrar e abrir a alma diante de Deus. Se nós pensarmos na aplicação prática desta oração individual, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta. Isto é interessante. Logo no princípio do seu ministério terreno, Jesus chama-nos à necessidade de um relacionamento pessoal e restrito e íntimo com Deus. O crente maduro sabe que há coisas na sua relação com Deus que não são para expor publicamente, mas em privado, numa relação pai e filho, louvado seja o nome do Senhor, onde se pode desabafar abertamente sem quaisquer constrangimentos, confessar, chorar, rir, com a certeza de que ninguém comenta, ninguém fica escandalizado, não há nada, é pai e filho. Esta intimidade, louvado seja o Senhor. Eu e minha esposa temos uma vida em comum extraordinária, mas há coisas que ela leva aos pés do Senhor, que nem sequer me diz a mim. Ela diz muitas vezes, para não te afligir, eu trato este assunto com Deus. E tratei este assunto com Deus para não te afligir. E há coisas que eu apresento diante de Deus. Não é? Às vezes eu estou no meu escritório e eu gostaria que ninguém entrasse, nem a minha esposa. Sabe porquê? Porque às vezes estou a ler a palavra do Senhor e tenho um lenço de papel, não é? Para não cair lágrimas na Bíblia, porque eu estou a interiorizar aquilo como se estivesse a acontecer naquele momento. Isto não tem explicação, irmãos. É privado. Louvado seja o Senhor. É abrir a nossa alma. Louvado seja Deus. Amados, sem dúvida, com certeza que ninguém comenta, ninguém questiona, ninguém se escandaliza. Sem dúvida que estes momentos de comunhão são de uma grandeza inestimável, em ocasiões específicas, mas também no plano diário. E com isto não estamos a ensinar nunca a prática do convento, uma vez que já reconhecemos haver outros princípios devocionais igualmente importantes e necessários, mas que fazem parte da nossa interligação coletiva. Não estamos a dizer, o crente só com Deus, só.
Não, é com Deus e é com os irmãos, aleluia, porque nunca se estabelecerá uma comunhão vertical se não houver uma comunhão horizontal. Louvado seja o Senhor, isto é fundamental na nossa vida, irmãos, louvado seja o Senhor. E se nós não aprendêssemos outra coisa nesta escola bíblica no que respeita à mordomia devocional, se nós aprendêssemos este princípio da nossa relação com Deus na intimidade e na nossa relação com Deus através da igreja, tínhamos aprendido o essencial. Louvado seja Deus. A mordomia devocional quanto ao alimento da palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, neste contexto temos aquilo que poderíamos considerar a estratégia magna para vencer o tentador. Foi assim. Não foi assim que Jesus venceu o tentador? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o Senhor. Esta é a estratégia de vencer. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, sem dúvida, vou deixar isto para trás, porque eu queria tocar numa área que considero prática e fundamental, e vou avançar exatamente para o quinto ponto, que é o desenvolvimento de estratégia, o desenvolver estratégias eficazes de comunicação da mordomia. E temos aí exatamente um símbolo interessante. Faz favor não o tomar, digamos, ao pé da letra, porque manter-se como epicentro de uma mordomia devocional. E o uso do termo epicentro foi propositado, irmãos. Isto tem que ver com a descrição de um terremoto. Aquela figura é tirada de um manual que está a tratar acerca de como é que se propaga, digamos, as vibrações de um terremoto, não é? Em que temos embaixo, naquela bolinha vermelha, o hipocentro. E nós diríamos, no bom sentido do termo, não no sentido demolidor, mas no sentido de fraternidade, no sentido de união, no sentido de relacionamento. Então podemos olhar e ver que o hipocentro da nossa vida espiritual é Deus e a sua palavra. É lá que está a origem. É dele que bebemos. É dele que nos alimentamos. É dele que nos enchemos. É ele que nos faz vibrar. E vibrar de tal maneira a que nos tornemos o epicentro. É interessante que o hipocentro, onde se gera, onde se dá a explosão, é no interior da Terra. O hipocentro é lá bem dentro. Mas depois manifesta-se normalmente num sentido vertical. À flor da crosta terrestre aparece o epicentro. Foi ali que se deu o choque. E a terra começou a tremer. E depois há ondas que se propagam, chamando exorcistas. Ou seja, isto em termos, digamos, dentro dessa linguagem, digamos, técnica, etc. Mas é a propagação das movimentações, das vibrações. E o crente que está ligado ao hipocentro, o crente que vive uma intimidade, um relacionamento com Deus, aleluia, é o epicentro de um movimento de mordomia devocional. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, e aqueles que estão à nossa volta percebem a nossa comunhão com Deus. E são também contagiados. No bom sentido. Contagiados no bom sentido, não é? Nós somos, digamos, fazemos parte do todo. E quando nós vivemos com intensidade a vida espiritual, também outros à nossa volta também são atingidos. Louvado seja o Senhor.
Ora, este exemplo dá-nos a ilustração interessantíssima, não no sentido catastrófico do sismo ou do terremoto, mas num sentido completamente oposto, no sentido benéfico. Não estamos a espalhar uma onda destruidora, mas estamos a espalhar ou estamos a contribuir para um propagar da chama, do fogo, da comunhão, da intimidade com Deus, do nosso relacionamento espiritual, de tal maneira que a igreja em cada um de nós, no seu conjunto, é chamada a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! E nós queremos ver os nossos familiares salvos. E nós queremos ver os nossos vizinhos salvos. E nós queremos ver a nossa cidade salva. E nós queremos ver o nosso país salvo. E nós queremos ver o mundo atingido pelo Evangelho. Nada acontece se tu não estiveres ligado ao hipocentro. Nada acontece. Nada acontece. Sabe, irmãos, na história, a história dá-nos uma lição contraditória. Sabe que até ao princípio do quarto século, a igreja, no meio de tantas perseguições, desde Nero, 64 depois de Cristo, até Diocleciano, que termina em 305 depois de Cristo, e a igreja cresceu. Cerca de 50% do povo já era crente. Crente de verdade. Dizia um historiador: nós somos de ontem. Enchemos as vossas vilas, cidades e aldeias e o vosso senado. Estavam crentes por toda a parte. Crentes ligados ao hipocentro. Porque não há nada que propague mais o Evangelho do que a nossa comunhão com Deus. Do que o nosso relacionamento fraterno. Mas sabe, no ano 313 da nossa era, um imperador que se tornou cristão, Constantino Magno, decretou que na sua corte todos tinham que ser cristãos. E a partir daí temos duas linhas de crescimento da igreja. Aquilo que chamamos a linha da conversão, que é aquela que é sã, que fica ligada ao hipocentro, e a linha de crescimento por conveniência, para não perder o emprego na corte. Mas depois, em 381, Teodósio I, que também era cristão, teve uma ideia e fez uma outra, determinou que em todo o seu domínio todos tinham que ser cristãos. E o mundo ficou cristão. Mas ficou? Não ficou não, irmãos. Não ficou não. Sabe porquê? Porque aqueles que entraram pela via da imposição ou da conveniência não se converteram. Não ficaram ligados ao hipocentro. Não tinham esta mordomia devocional em ordem. Tinham um título, apenas um título. E isso, a pior coisa, o que mais prejudica o cristianismo, irmãos, é aquele que, dizendo-se ser, é devasso, é profano, é imoral. Ontem a minha nora estava a transmitir-me uma notícia que ouviu, que a afligiu. Porque ela estava a ouvir lá nas tardes da Júlia, parece-me que era isso, ou não interessa. Estava a ouvir um indivíduo que estava a queixar-se de uma igreja evangélica no Barreiro.
porque o pastor tinha usado como fiador para um empréstimo, para obras, para a igreja, e depois pagou 2 meses, pirou-se, ele não era português, pirou-se para a terra dele, levou a massinha, as obras não se fizeram, levou a massa, e o pobre estava a queixar-se que o ordenado dele não chegava para pagar as mensalidades e que só tinha a casa e que lhe vinham buscar a casa. Sabe, irmãos, minha nora disse, eu estremeci toda e disse logo no barreiro, não é? Mas depois disse, não, mas não era da Assembleia de Deus, porque não era nenhum pastor dos nossos. Era uma missão estrangeira, não importa agora, não vamos mencionar. Mas isso é que prejudica o Evangelho. Porque dizendo-se ser, não vivem em conformidade. Porquê? Não estão ligados ao hipocentro. Estão ligados ao hiperinteresse. Não tem nada a ver connosco, irmãos. Se alguém ouviu isto, irmão, pode arriscar. Não tem nada a ver com as Assembleias de Deus. O barreiro conheço eu bem. Louvado seja o Senhor. E o barreiro, quando faz obras, é Setúbal que avança. Ok? Não tem nenhum problema. Se alguém ouviu isto, não é nada do nosso. Mas todos somos atingidos. Porquê? Porque ele disse que era uma igreja evangélica. Dá uma revolta dentro de nós. Não é esse evangelho que pregamos. Não é isso que nós defendemos. Defendemos o caráter, defendemos a lisura, defendemos a verdade. Mas para isso temos que estar ligados ao hipocentro. Para isso temos que ser reais. Temos que viver a mordomia devocional. Tanto no aspecto íntimo, pessoal, como no aspecto coletivo, que sempre fomos dizendo que Deus trabalha com cada um para o bem de todos. Louvado seja o Senhor. Assim, meus amados irmãos, nós vamos ficar por aqui, estabelecer um plano de influenciar gerações. E como é que nós estabelecemos? Viver e afirmar a fé independentemente das circunstâncias. Em certas ocasiões não é nem foi fácil dar a cara. Vemos isto até nos mais ousados, como Pedro, quando do julgamento do mestre, uma simples criada vem e diz, tu também és dos tais. Não sou. És a tua própria, ou melhor, portanto, eu te vi também lá, no horto. Não sei o que dizes. A tua própria voz, o timbre de voz te denuncia. E ele começa a praguejar para provar que não era. Naquela hora difícil, não é? Porque os crentes não praguejam. Aquela não era a linguagem cristã. Até os mais ousados, em ocasiões difíceis. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque Pedro se restaurou, amém? E depois do Pentecostes, amém? E nós vivemos depois do Pentecostes, amém? Isto também fala da nossa integridade com Deus, do nosso relacionamento com Deus, do enchimento de Deus, do pneuma de Deus dentro do nosso ser. Louvado seja o Senhor. Também é verdade que depois do Pentecostes, o Pedro e o João se apresentam diante das autoridades, não diante da criada agora era fácil, mas agora diante das autoridades. E olham-nos nos olhos e dizem, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vivemos no pós-Pentecostes, irmãos. E não devemos ser pentecostais de rótulo. É bonito, Assembleia de Deus Pentecostal. É bonito realmente. Mas se nós não vivermos o Pentecostes, estamos muito frágeis. Pedro não resistiu a uma criada antes do Pentecostes, mas resistiu às autoridades depois do Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor. E eu dou graças a Deus que o vosso pastor está a seguir esta temática, o Pentecostes. Buscar o Pentecostes. Este é o segredo. Esta igreja de Carvalhido, irmãos, as congregações à volta, por uma intervenção do Pentecostes,
vão ter sérios problemas. Sabe porquê? Não cabem nas congregações. Sérios problemas. Não sei se tem que comprar o andar de baixo e pôr um sistema de televisão para estar aqui a pregar e os outros lá embaixo. Aleluia! Calem-se agora aqui, irmãos, para ouvirmos os de baixo. Aleluia! A casa está cheia lá, está cheia cá, nas congregações também. Porquê, irmãos? Porque quando nós somos o epicentro, estamos ligados ao hipocentro, e somos o epicentro, propagamos, influenciamos a nossa geração. Louvado seja o Senhor. Meus amados, pronto, ficamos aqui. Foi muito bom estar convosco. Eu tremia com medo de não poder chegar ao hipocentro. Aldiaguei um bocadinho na parte final para lá chegar, mas quero dizer, irmãos, que eu particularmente estou muito abençoado por vocês. A vossa presença aqui, alguns desde a primeira hora, e os que não puderam na primeira hora não quiseram perder as últimas. Mas olhe para esta congregação, homens e mulheres jovens de várias idades, que estão aqui, que não pestanejam, que estão atentos a ouvir, a beber. Isto há de produzir efeito para a glória de Deus. Meus amados, o meu muito, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Amém. Aleluia, glória.